Estamos aqui dando continuidade ao nosso assunto de funções. Agora nós vamos tratar da função do tipo afim, né? Que também é conhecida como função do primeiro grau aí para os mais antigos. Se você pegar um livro mais antigo, ele estará lá como função do primeiro grau. Vamos conhecer aqui a característica da lei da função afim. Olha só, lei da função. Lembra na aula passada o que seria a lei da função? Estamos vendo aqui novamente. A lei da função afim sempre será do tipo f de x, que nós podemos chamar de y. F quer dizer da função, x quer dizer que tem um valor x aqui, que ele é uma variável x. Essa variável quer dizer que nós podemos mudar o valor dela, e quanto mais a gente muda o valor dela, a gente vai achando outros valores para y. Ela é variável porque ela varia o valor dela, não é um valor x único, um valor x fixo. O A é o coeficiente angular. Lembram daquilo que ou ela é crescente ou ela é decrescente? O que determina se ela vai ficar muito em pé ou se ela vai ficar muito deitada é esse coeficiente angular. E o B é o que nós chamamos de coeficiente linear. Vamos aprender um pouco sobre o estudo dos coeficientes para que vocês possam ficar feras. E depois nós vamos ainda identificar para que serve essa lei da função. Tá bom? Bem, no gráfico, a relação que esses coeficientes têm no gráfico. Quando a função é crescente, quando a função é decrescente. Na função afim, que também é chamada de função do primeiro grau, ela possui a lei completa, onde nós temos um coeficiente angular A e um coeficiente linear B. O que acontece quando a nossa função é crescente? Quando a nossa função é crescente, nós aprendemos lá que ela vai ter um determinado comportamento para cima a partir do eixo x. Ela vai, mas ela passou aqui na parte negativa, sim, mas a partir do eixo x, quando você olha o x, ela tende a subir o eixo x. Se ela vai para cima do eixo x, ela é uma função crescente. Mas o que indica que ela é crescente? O coeficiente angular. Se o A for positivo, a sua função ela tem que ser uma reta subindo o eixo das abscissas. Ela tem que estar nesse sentido. Se você tapar aqui a parte esquerda da função, ela tem que subir. Tá? Quando a sua função é decrescente, olha só, ela está descendo no eixo x, quer dizer que o seu coeficiente angular é negativo. Mas por que é chamado de coeficiente angular? Gente, é um ângulo que se forma aqui, ó. Este ângulo com o eixo x é definido pelo valor de A. Observe que esse ângulo ele é maior do que este outro. Então, quer dizer que este valor de A ele proporciona uma abertura maior e esse daqui proporciona uma abertura menor. E isso está diretamente ligado ao valor do coeficiente angular. Bem, isso é o valor dele. Se o sinal dele for mais, a função crescente tem esse comportamento. Ou ela pode estar cortando, ela pode estar cortando aqui em cima, né? Ela pode estar decrescendo aqui, ela pode estar decrescendo mais aqui embaixo, tanto faz. O que acontece é que ela tem que estar crescente se o A for positivo e decrescente se o A for negativo. Nós já aprendemos a identificar. Ó, tapa ao lado esquerdo do Y, se ela descer no X, decrescente. Tapa o lado esquerdo do Y, se ela crescer em relação a x, subir, ela é crescente. Beleza? Logo, o que é o coeficiente b da nossa função afim, ou chamada também de função do primeiro grau? O coeficiente b é uma pesca, é uma ajuda que a própria função nos dá. Quer dizer, onde a função vai cortar no eixo das ordenadas. O que é o eixo das ordenadas, gente? É o eixo y. Então, observem que aqui, ó, aqui, a reta da função é essa daqui e essa daqui, corta, quer dizer, encontra o eixo y. Então, aqui
eu tenho um B e aqui eu tenho também um B. O valor de B é exatamente o valor que você vai encontrar neste ponto. Nesse caso aqui o B é negativo e neste outro B é positivo. Por quê? Porque ele está acima do zero e esse está abaixo do zero. Observem que aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ou seja, abaixo do zero é negativo no x, no y, e à esquerda do zero é negativo no x. Para cima do zero é positivo no y e para a direita do zero é positivo para o x. Então aqui é a nossa pesca do coeficiente linear, é onde corta no eixo y. Beleza, gente? O coeficiente a, ele vai indicar se a função é crescente ou é decrescente, com o sinal dele. O valor dele vai ser para nos dizer a inclinação da reta. E o B é a nossa dica, onde vai tocar no eixo Y. Beleza, pessoal? Vocês devem estar se perguntando, e onde é que vai cortar no eixo X? Onde corta no eixo X, vocês vão se preocupar daqui a pouco, que é chamado de zero da função. Depois eu explico por quê. Mas agora eu só quero que vocês entendam o que é o coeficiente A e o coeficiente B. O B é onde toca no Y. O A se é para indicar se é crescente ou decrescente. O f de x é a lei da função, que ela tem essa cara aqui, ax mais b, que é a mesma cara de uma equação do primeiro grau. Ok. Então, para que serve a lei da função? Temos um exemplo aqui de f de x igual a x mais 2, e temos um outro exemplo aqui de f de x igual a menos 3x mais 5. Para que serve, então, esse f de x, essa lei da função? Para nos dizer como a função irá se comportar com o passar do tempo, ou com o passar das unidades, ou com o acréscimo e o comportamento desse rapazinho aqui do x. É como o y vai se comportar de acordo com o x. Observem que nós temos que, primeiramente, para construir um gráfico desta função, identificar os pares ordenados x e y. Não tendo nenhuma restrição, nenhuma objeção, nenhuma regra imposta na função, podemos começar com 0, 1, 2 e 3. Vamos colocar somente 4 coordenadas para o x, porque assim nós vamos achar 4 valores para o y. Lembre-se que o meu y é esse carinha aqui, ó, o f de x, né? Que é o valor do y, mas ele é escrito como f de x para identificarmos que é uma função isso aqui, e que isso pode ser graficamente representado. Podemos fazer um gráfico no plano cartesiano. O plano cartesiano é aquele que nós vimos, o encontro de dois eixos, um se chama abscissas, que é o x, e o outro se chama ordenadas, que é o y, que são infinitas as retas onde a sua origem tem o valor zero. Muito bem. Quando o x for zero, quanto vai valer o y? Vou botar um zero aqui, e y vai ser 0 mais 2, vai dar 2. Quando eu colocar um 1 aqui, y vai ser 1 mais 2, então vai dar 3. Quando eu colocar 2 aqui, y vai ser 2 mais 2, então vai dar 4. Quando eu colocar 3 aqui, o y vai ser 3 mais 2, então vai dar 5. Eu já tenho, então, alguns pontos. Para eu fazer um gráfico e identificar, eu só preciso de 2 pontos. Eu fiz 4 pontos. Mas não tem problema nenhum, tá, gente? Quanto mais pontos, mais preciso será o seu gráfico. Mas eu só preciso de 2 para fazer um gráfico, tá bom? Só 2 já basta. Então, o que acontece? No zero do x, você tem 2 no y. 2 aqui. Então, vou colocar aqui o valor 2 no y. E aqui tem um ponto. No valor 1 do x, você tem um valor 3 no y. Então aqui no 3, você tem um valor 1. Liguei aqui. Fiz uma reta perpendicular ao x, o y, e fiz uma reta perpendicular ao x. Encontrei as duas. É um ponto. É o lugar do ponto.
Eu vou fazer um pouco mais escuro para vocês verem aí. Eu pontilhei, encontrei ali. Quando o x for 2, o meu y aqui vai ser 4. Então, eu vou ter que vir com uma reta perpendicular ao x até a altura do 4, e o 4 com a reta perpendicular ao y, encontrando aqui eu tenho o lugar do meu ponto. Tá certo, pessoal? Então, no meu último ponto aqui, que é o 3, eu tenho o valor 5 aqui no y. Então, observem que eu tenho que encontrar, e olha só, é aqui o lugar do meu ponto. Vamos identificar agora, dá para ligar aqui os pontos tranquilamente, né? Mas vamos identificar quem é o coeficiente A aqui nessa função. E A é igual a mais 1. Se é mais 1, nós já sabemos que ela vai ter o comportamento mais. Se é o comportamento mais, ela é crescente, ela é assim. Do y ela vai subir na direita. Então, se nós taparmos aqui, ela tem que ter um comportamento de subida. Olha, tem mesmo. O que acontece que essa reta é infinita e crescente. Prontinho, fizemos uma reta da função. Onde é que ela vai cortar no y? No 2. E automaticamente nós encontramos onde ela vai cortar no y, que é o 2 mesmo. Está cortando certinho aqui no y, no 2, como o coeficiente b, que é o coeficiente linear, é o mais 2. Está nos indicando ali corretamente. O domínio dessa função, se eu quisesse saber, é que x pertence aos números reais porque não tem nenhuma restrição. E a imagem da mesma forma. Fizemos aqui uns pares ordenados, uma tabelinha, achamos o valor de y para cada x correspondente e montamos um gráfico de uma função do primeiro grau, também chamada de função afim. Não está molhando aqui o papel, acho que tem uma coisa molhada aqui na mesa. Não tem nada não, não está atrapalhando não. Menos 3x mais 5 agora é a nossa função. Lembrem-se, no lugar do f de x, o valor do y. Só trocou mesmo o nome para dizer que é uma função de x. Um f, que é uma função em relação ao x, que é a variável. Mas isso aqui é o valor do meu y. Observem agora que o nosso a ele é menos 3. E o nosso b é igual a 5 mais 5. Então, ele vai passar no y cortando o mais 5. E ele é uma função decrescente agora porque tem um menos no coeficiente a. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos então montar a nossa tabelinha. É o nosso primeiro encontro aqui com as funções. Então, nós vamos ter que encontrar alguns possíveis valores. Eu vou começar com o valor 0 e vou substituir aqui. 3 vezes 0, menos 3 vezes 0 dá 0, mais 5 vai dar 5. Se eu começar agora com 1, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 mais 5 vai dar mais 2. Vou colocar 2. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 5 vai dar menos 1. Colocar agora mais um valor que é o 3. Menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Menos 9 mais 5 vai me dar menos 4. Muito bem, agora encontrei valores negativos para o y. Isso quer dizer que nós vamos ter alguns valores abaixo do zero. Montando o nosso gráfico, y, x, nós temos agora que verificar onde estão esses pontos. Aqui está o nosso zero. Quando o x é 0, o y ele é 5. Aqui tem um ponto. Quando o x é 1, o y é 2. Então, aqui está. Quando o x é 2, o y é
Menos 1. Se é menos 1, está aqui embaixo. Menos 1. Então, vou ter que agora encontrar o 2. Está aqui. Se agora o x é 3, vou fazer aqui em cima, tá? O y agora ele é menos 4, então está aqui embaixo, menos 4. E vou encontrar lá com 3. Olha só, gente, que coisa. Nós estamos, então, tendo uma formação de uma reta realmente decrescente, olha. No lado direito ela está decrescendo e já passou pelo y. Observem sempre que o nosso B ele será onde toca o eixo y. E onde toca o eixo y é onde o x é 0. Nesses dois exemplos fica bem claro que onde o x é 0, o y é exatamente o B. Ou seja, onde o x é 0, aqui, bem neste local, no 0, é onde passa o nosso coeficiente linear. A reta encontra ele. Neste outro exemplo, onde o x é 0, a reta encontra o nosso coeficiente linear, que aqui foi o 5. Apesar de ser uma função decrescente, o nosso b é positivo, né? Então, o b não tem nada a ver com o a. O a só quer dizer se a reta sobe ou se a reta desce. E o b é onde ela vai tocar no eixo y. Esse domínio aqui, também nós podemos dizer que ele pertence aos números reais, assim como a sua imagem pertence também aos números reais. Não precisam ficar muito fixados a isso. O importante é saber construir um gráfico de uma função do primeiro grau, ou também chamada de função afim. Tá certo, pessoal? Essa é a nossa aula de função do primeiro grau, função afim, e nós vamos estudar agora algumas variações e entender um pouco mais sobre essa lei da função. Mas para que ela serve, né? É feita a pergunta lá, para que serve a lei da função? A lei da função, ela serve para nos orientar que cada valor de x terá um valor próprio, fixo e estabelecido no y. Esse y nós não podemos escolher. Nós temos que sempre jogar na lei para descobrir qual é o valor dele. Porque se não tivesse a lei da função, nunca daria uma reta. Nunca daria uma reta. E o objetivo da função afim é sempre dar uma reta no seu gráfico. Tá bom, gente? Existem então funções que não são uma reta? Com certeza, gente. Mas nós estamos focando na função afim, que é a função do primeiro grau, que é sempre uma reta. E para ser uma reta, nós temos que obedecer a lei da função. Se eu colocar qualquer valor aqui diferente do y, o ponto sai do lugar. O ponto saindo do lugar, a reta fica torta. A reta ficando torta não é uma reta. Então é para isso que serve a lei da função, para a gente seguir direitinho os valores corretos do y para cada x que nós correspondermos a ele. E a partir disso, nós temos um gráfico perfeito com uma reta perfeita. Tá bom, gente? Então nós temos que encontrar nesses pares ordenados, obedecendo sempre a nossa lei para encontrarmos o nosso y. Vamos continuar o nosso estudo com função afim. Até a próxima.